Olá, você que nos acompanha em nossa mentoria bisurada, dando continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre as entidades da administração indireta, eu quero reforçar alguns pontos com todos vocês sobre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Nós observamos que elas têm uma criação ou autorização por lei, né? Isso está no artigo 37, inciso 29. Somente por lei específica pode ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista e de uma fundação. Aí nós temos alguns pontos que são importantes, pessoal. Olha só, existe um fenômeno do direito administrativo que se chama novação. Isso mesmo, novação, de novar, de novo. Novação da personalidade jurídica. Essa novação da personalidade jurídica nada mais é do que a transformação de uma entidade da administração indireta em outra. Isso é novação. É quando uma autarquia é transformada em uma empresa pública, é quando uma empresa pública é transformada em autarquia, é quando uma fundação é transformada em empresa pública, é quando uma empresa pública é transformada em fundação, é quando uma autarquia é transformada em sociedade de economia mista. Bom, o que é importante, qual é o fundamento legal para isso, se esta pergunta for feita na prova de vocês? Se é possível realizar a novação da personalidade jurídica? Sim, é possível realizar a novação da personalidade jurídica e o fundamento é exatamente o artigo 37, inciso 19. Este mesmo aqui, olha só, somente por lei específica poderá ser criada. Professor, só está falando em criação. Gente, este fundamento serve para a criação, para a modificação, que é a novação da personalidade jurídica, e também para a extinção. Então, uma entidade da administração indireta dessas aqui, ela vai ser criada com base neste fundamento. Ela vai ser modificada com base neste fundamento. E ela vai ser extinta com base neste fundamento. É muito importante que vocês saibam os requisitos. Se perguntar, né, o presidente da República com a política decide transformar uma autarquia em empresa pública. Qual é o requisito? Simples e puramente lei, criando, né, ou alterando, melhor dizendo, modificando a estrutura jurídica. Só isso. Preste atenção no único detalhe aqui. Se for estatizar uma sociedade de economia mista, por exemplo, vai transformar uma sociedade de economia mista em uma autarquia, é necessário prévia indenização aos acionistas. Tem que, inicialmente, primeiro, indenizar os acionistas. Não pode simplesmente transformar uma sociedade de economia mista. Você tem que lembrar que na sociedade de economia mista, a maior parte do capital social com direito a voto é do poder público, mas a parte minoritária está na mão de acionistas privados. Então não pode simplesmente, simples e puramente, transformar numa autarquia, que vai ser 100% pública, né, ali, simplesmente sem indenizar os acionistas. É necessário que indenize os acionistas. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Apenas pegar aqui um exemplo para vocês verem como funciona esta questão da transformação. Deixa eu pegar aqui, para vocês verem um exemplo de transformação de uma autarquia em uma empresa pública, né? Tá na tela para vocês, olha só, isso aqui não cai, obviamente, na prova, essa lei, óbvio que não, só para vocês verem como ocorre esta modificação. Olha aqui, ó. Essa aqui é a Lei 5662 de 71, enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, hoje é o BNDES, tá? O BNDES,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na categoria de empresa pública e da outras providências. Olha que bacana para vocês enxergarem isso, ó. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, autarquia federal criada pela Lei 16.2852, fica enquadrado nos termos e para fins do parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 200, aqueles que nós marcamos, na categoria de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com denominação de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e vinculação, olha aqui, ó, vinculação ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, hoje, né, o Ministério da Economia. Então, aqui é um exemplo, apenas para vocês terem uma ideia, da lei que transformou o BNDES em uma empresa pública. Ele era uma autarquia, ó. Então ocorreu aqui com o BNDES a novação da personalidade jurídica. Foi isso que aconteceu justamente com esta alteração ocorrida aqui. Perfeito, gente? Então todos têm que saber. Agora, eu quero que vocês se desloquem, deixa eu abrir aqui, ó. Se desloquem lá para o artigo 173 da Constituição Federal. Lá no artigo 173 nós vamos ter algumas disposições referentes às empresas públicas e às sociedades de economia mista, que nós temos que marcar. Olha só. Então, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, para haver a exploração de atividade econômica por parte do Estado, para o Estado intervir na economia, para o Estado explorar determinada atividade econômica, ele tem que motivar com base nos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Aí o parágrafo 1º, nós vamos ter os fundamentos que vão tratar da empresa pública e da sociedade de economia mista. Veja comigo, ó. A lei, que lei é essa? A Lei 13.303 de 2016. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Vão ser divididas em duas, olha só. Que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, você tem que saber o seguinte: para ser empregado de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, necessariamente tem que ter concurso público, ok? Tá? Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Inclusive, nós temos que saber... Olha só, veja comigo o seguinte... Artigo 37, segurem com a mão, volta lá para o artigo 37, não sai daí, do 173, tá? Mas vai lá para o artigo 37. Veja comigo aqui, ó. A investidura em cargo ou emprego público, então, tanto nos cargos quanto empregos públicos, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Não pode esquecer disso, ó. Tanto em cargos quanto em empregos públicos. Artigo 37, inciso 2. Este é o fundamento para existir concurso público para as empresas públicas e para a sociedade de economia mista. Então, elas estão sujeitas ao concurso público. Todavia, serão seletistas. E o fundamento para isso é esse aqui, ó. Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2. Se cair perguntando para você se eles serão estatutários ou eles serão seletistas, a resposta é que eles serão seletistas. Embora, né, o provimento dos empregos esteja sujeito a concurso público previsto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, os empregados serão regidos pela CLT,
uma vez que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, no que tange às obrigações trabalhistas. Então, veja, por isso CLT, ó, parágrafo 1º, artigo 2. É esse o fundamento para utilizar na prova. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações observados os princípios da administração pública. Então, obviamente que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas à licitação, e estas normas de licitação estão no artigo 28 e seguintes da Lei 13.303. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação de acionistas minoritários, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Passa por todos esses. Olha o parágrafo 2º. As empresas públicas, e esse tem que estar com marca-texto, viu? As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos a do setor privado. E aqui nós já marcamos esse dispositivo e nós já falamos. Se elas forem prestadoras de serviço público, não se aplica absolutamente esta vedação. Se elas forem prestadoras de serviços públicos, elas terão imunidade tributária referente a seus bens, rendas e patrimônio necessários para a prestação do serviço público. Necessários para a prestação do serviço público. Então, pessoal, essas ali, no artigo 173, são as principais disposições referentes às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Eu quero que todos se desloquem lá para o artigo 37, e desçam para os parágrafos. Chegando no parágrafo 9º. Pegue o parágrafo 9º. Eu quero que vocês deixem marcadinho o artigo 37, parágrafo 9º, que vai falar do teto constitucional para os empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista dependentes. O que significa isso? Olha só. O disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório constitucional, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então essas aqui são as chamadas estatais dependentes. O que é uma estatal dependente? Que ela depende do ente federativo que a criou para sobreviver. Essas entidades estão sujeitas ao teto constitucional. Somente elas. Então vamos para alguns exemplos aqui. Banco do Brasil não é dependente. Os empregados do Banco do Brasil não estão sujeitos ao teto constitucional. Caixa Econômica Federal não é dependente, ela é independente. Os seus empregados não estão sujeitos ao teto constitucional. Só estão sujeitos ao teto constitucional as chamadas estatais dependentes. E aí estão os requisitos. Elas têm que receberem recursos dos cofres públicos para pagamento de despesas de pessoal ou despesas de custeio em geral. O que é despesa de custeio? Para pagar água, energia elétrica, essas despesas correntes. Aí elas estarão sujeitas ao teto. Fora isso, não estarão sujeitas ao teto. Ok? Gente, pega agora e vai lá para a Lei 13.303 de 2016. Nós já tínhamos marcado o artigo 3º e o artigo 4º. Deixa eu explicar sobre esta lei. Se falar sobre empresa pública, sociedade de economia mista, é na Lei 13.303 que vocês encontrarão as disposições. Olhe na tela comigo, a Lei 13.303 de 2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Este é o estatuto jurídico das estatais. Aí nós vamos ter o artigo 1º, olha só. Esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas filhotas, as suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Passa um traço simples aqui, ó, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens, passa traço simples aqui, pula o ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sob o regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradora de atividade econômica, prestadora de serviço público, ainda que seja um serviço público em regime de monopólio, estão sujeitas à Lei 13.303. Perfeito? E aqui nós teremos inúmeras disposições, tá? Inúmeras disposições. Veja comigo aqui, ó. Nós já tínhamos marcado aqui o artigo... Veja, ó. Artigo 2º. A exploração da atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique de forma clara relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional nos termos do artigo 173. Tá aqui. Ó. Lembra que nós tínhamos marcado na Constituição Federal o artigo 37, inciso 19? Tá aqui. Ó, depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e sociedade de economia mista. Também estava lá no artigo 37, inciso 20 da Constituição. Replica esses dois. Se cair na prova de vocês, obviamente que vocês colocarão como fundamento os dois. Colocarão o artigo 37, inciso 19 ou inciso 20 e colocarão o artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ok? Aqui nós temos o fundamento da empresa pública, o conceito da empresa pública. No artigo 4º nós temos o conceito da sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista serão sociedades anônimas, nós marcamos ali, e elas, além das normas da Lei 13.303, devem seguir as normas da Lei das Sociedades Anônimas, tá? É isso aqui que diz, ó. Das sociedades anônimas, estão sujeitas a isso. Pessoal, e a partir disso, aqui nós vamos ter, ó, as disposições, ó. Normas gerais, ó, artigo 5º, a sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado se fosse na lei, está sujeito ao regime previsto na Lei das Sociedades Anônimas. Professor, e se perguntar se a sociedade de economia mista será uma sociedade anônima, qual eu coloco? O artigo 4º ou o artigo 5º? Veja que os dois dizem a mesma coisa, ó, sob forma de sociedade anônima. Então, obviamente que você tem que colocar os dois. Quando você se deparar com uma situação que você tem mais de um dispositivo que dizem a mesma coisa, coloque os dois, porque nós não temos bola de cristal. Nós não sabemos qual deles a FGV vai utilizar na hora da prova. Você já pensou se você coloca o 4º e ela traz no tabelão só o 5º? Pode acontecer? Claro que pode. Já pensou se você coloca só o 5º e ela traz o 4º? Por isso que você tem que colocar. Você vai explicar, né? A sociedade de economia mista será constituída sob forma de sociedade anônima, conforme previsto no artigo 4º e no artigo 5º da Lei 13.303. Beleza? Ponto importante, pessoal. Qualquer questão referente a essas empresas ou estará na Constituição Federal, nesses dispositivos que nós marcamos, ou ela estará aqui nesta Lei 13.303. Aí você tem que vir na Lei 13.303 e você tem que marcar, você tem que estudar. Por isso, no nosso cronograma, nós temos o período de leitura das leis, você tem que vir e tem que marcar os dispositivos necessários para elas, tá?
Quais são alguns dispositivos, professor Felipe? Quais são os principais dispositivos que o senhor traz para nós aí? Eu trago o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º, o artigo 16, cadê o 16? Deixa eu achar para mostrar para vocês aqui. O artigo 16, o 14 antes, que é o do acionista controlador, ó. O artigo 14, que traz aqui as atribuições do chamado acionista controlador. O 16, que trata do administrador, tá? O administrador, a responsabilidade do administrador, isso aqui é importante, os requisitos, ó. Os membros do conselho de administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento, devendo ser atendidos alternativamente, ó. Alternativamente é um só, um deles, ó. Um dos requisitos das alíneas A, B e C e cumulativamente os requisitos dos incisos 2 e 3. Então tem que ser esse, cumulado com esse e esse, para conseguir ser indicado como presidente de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista ou membro do conselho de administração. Também o artigo 28 e seguintes. O artigo 28 e seguintes necessariamente tem que estar marcado para vocês. Tem que estar marcadinho. O que é? São as normas referentes às licitações e contratos para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não seguem a Lei 14.133, não seguem a Lei 8.666. Elas vão seguir normas próprias de licitações e contratos previstas aqui na Lei 13.303, no artigo 28 e seguintes. Veja comigo, está na tela para você conferir, ó. Título 2. Disposições aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. A partir daqui nós temos as disposições referentes às licitações e aos contratos delas. Artigo 28 e seguintes. Se cair alguma coisa referente à licitação e contrato sobre empresas públicas e sociedades de economia mista, você vem para a Lei 13.303. Vem para o artigo 28 e seguintes, que é aqui que você encontrará. Pessoal, outro ponto que é fundamental que nós venhamos a falar, que é uma questão nova, que nós tivemos de 2020 para cá, se chama a possibilidade do exercício de poder de polícia na plenitude pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Em 2020, no caso BH Trans, que é uma sociedade de economia mista de Belo Horizonte, que cuida de trânsito, que aplica multas de trânsito, nós tivemos uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que decidiu que se uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista foi criada por lei, para finalidade específica de poder de polícia, para finalidade específica de exercer um poder de polícia, e ela atua em um regime não concorrencial, ou seja, ela não vende bens, ela não presta serviços no mercado, ela poderá exercer a plenitude do poder de polícia. Poderá exercer a plenitude do poder de polícia. Então, lá vocês vão ler o caderno, tá? Vocês vão ler o caderno de teses de repercussão geral e vocês vão chegar nessa tese. Ela está lá no poder, nos poderes, as teses referentes aos poderes da administração. Vocês vão se deparar com ela no poder de polícia e vocês verão que dirá lá
que sociedade de economia mista, porque a BH Trans é uma sociedade de economia mista, mas se aplica tanto à sociedade de economia mista quanto às empresas públicas. É possível, então, que essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista, elas venham a exercer poder de polícia? Sim, é possível, desde que tenham sido criadas para isso, para o exercício do poder de polícia, por lei. Uma lei delegou para elas este poder e elas atuem em regime não concorrencial. Elas não podem vender nada no mercado, elas não podem ter nada à venda. Perfeito? Neste bloco nós ficamos por aqui. Na sequência, nós vamos ver as agências reguladoras, as agências executivas. Nós vamos ver as disposições referentes aos consórcios públicos, para depois nós avançarmos para as paraestatais, as entidades paraestatais que não integram a administração pública indireta, mas que recebem incentivos, recebem subsídios do poder público. Não fuja da nossa aula, eu aguardo vocês na sequência.